O Fluminense despacha o vice-campeão da Champions e uma das maiores vitórias da sua história está nas quartas da Copa do Mundo de Clubes. Eu vou repetir porque pouca coisa mudou de um mês pra cá. Vice-campeão da Champions League. O mesmo time que despachou o Barcelona na semifinal e o Bayern de Munique nas quartas. Porque nesse momento vão tentar diminuir o resultado enorme do tricolor. Vão dizer que contra os italianos é fácil, que não é o europeu que está na primeira prateleira. Mas a grande verdade é que a única coisa que mudou do finalista da Champions em um mês foi o comando técnico, que pode sim impactar no comportamento da equipe, mas jamais, em hipótese nenhuma, tirar os méritos do Fluminense, que fez um jogo enorme. E no primeiro tempo, além de abrir o placar aos 3 minutos de jogo, esteve muito mais próximo do segundo gol, com outras duas grandes chances criadas, do que a Inter, que não conseguiu construir as suas oportunidades. Os italianos viriam pra cima no segundo tempo, isso era natural, mas o que estará na história é que o tricolor carioca mandou um dos melhores times do mundo pra casa, com Nonato, René, Freitas e companhia em campo, sob a batuta de uma estratégia genial de um cascudo Renato Gaúcho que merece muito respeito. Não apenas pelo que fez nessa tarde, mas por ter tido culhão de não levar os titulares em viagens da Sul-Americana para que pudesse conhecer os seus jogadores quando chegou ao clube, quando não teve tempo para trabalhar e emendou uma sequência enorme com um time que brigou contra o rebaixamento no último ano e que muitos diziam que repetiria o mesmo filme nessa temporada também. Mas primeiro, no mental e depois no campo, Renato Gaúcho tratou de mudar o roteiro de uma forma improvável, sem medo de jogar defensivamente e aproveitando as poucas oportunidades que poderiam surgir. Até que surgiram muitas oportunidades, porque Renato já esteve dentro das 4 linhas e sabe que para vencer vale tudo. Isso não é se acovardar como os que não entendem afirmam por aí. Não importa a posse de bola, finalizações ou qualquer outro número. O resultado é o que decide o jogo. E o Fluminense buscou aquela que talvez seja a sua maior vitória na história. O triunfo de 70 milhões de reais, que não seria muita coisa para Inter de Milão, mas muda o semestre para um tricolor que vive dias difíceis para fechar as contas no fim do mês. Que vem então a possível revanche contra o Manchester City, onde o sonho já é palpável, onde Ignacio se tornou um herói ao fazer jogos memoráveis, como dessa tarde com inacreditáveis 17 ações defensivas e 10 duelos ganhos. Thiago Silva mostrando o porquê é chamado de monstro e principalmente porque existe apenas um como ele no mundo e na história do futebol, com 14 ações defensivas e nenhum duelo perdido pelo chão, além de Arias, Fábio e Cano, que se colocam ainda mais na história do clube, se é que isso era possível. O Fluminense está nas quartas de final, porque não pensou antes de botar o coração na chuteira e foi perfeito em cada minuto ao longo dos 90 minutos, assim como precisa ser em duelos como equipes como essa. Agora a missão continua sendo difícil na próxima fase, mas para quem já está no céu, não custa continuar sonhando com o topo. O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo, onde muita gente duvidou que esse time chegaria.